Ótimo, vamos lá, tudo bem? Pessoal, boa noite novamente, professor Daniel Colares, tá bom? De volta aqui do IB. Boa noite, Edna. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter uma conversa aí um pouquinho sobre a Consulpan, né? Sobre matemática na Consulpan, dando foco aí ao concurso de Tianguá, por exemplo, né? Que está aí já bem próximo da prova, tá? Antes de começar, bem rapidamente, tá? Vocês viram aí há pouco tempo que estava acompanhando aí, né? A apresentação dos slides aí, né? As nossas aprovações, nossos processos todos, né? Que a gente passou por aqui, tá bom? Vou voltar aqui um pouquinho, né? Para entender um pouquinho o que é o IB, tá bom? A gente trabalha aqui há um bom tempo aqui no IB, né? E a gente tem essa parceria junto com o pessoal aí do Crato, tá? E, pessoal, hoje, né, eu sou professor da casa de matemática, tá bom? De raciocínio lógico também, e a gente trabalha aqui dentro de uma plataforma, né? E caso vocês, né, desejem continuar aí o nosso curso com a gente tem um curso na plataforma, né? Por exemplo, essa aula de hoje, ela está sendo uma aula aberta, tá? Uma aula para convidados no geral, né? Mas com foco na Consulpan. Mas essa aula, como as demais aulas, e um curso completo de matemática da banca Consulpan e de outras bancas, né? A gente também possui aqui nossa plataforma, tá bom? Vocês vão lá, acessam a plataforma, né? Vocês vão ter todas essas aulas gravadinhas, bonitinhas, né? E claro, seria muito mais importante que você assista as aulas ao vivo, né? Você faça as perguntas e tal, né? Então a gente trabalha dessa maneira. Você sempre recebe o material antes de começar a aula, né? Espero que vocês todos tenham recebido o material da aula de hoje, tá bom? Hoje vai ser uma aula mais rápida, na sexta-feira à noite, tá? Agradeço a presença de todos vocês, né? O professor aqui está corrido aqui em Fortaleza, eu estou em Fortaleza, tá? E aí está muito corrido aqui, um lado para o outro. E encaixamos essa aulazinha na sexta-feira à noite aí para poder trabalhar um pouquinho de matemática com vocês, tá bom? Então, fiquem à vontade, tá? O curso IB é um curso que ganhou uma grande proporção no curso online, né? Tá aqui nossas apostilas, por exemplo, simulados. Tudo isso você recebe quando você participa, né, do nosso grupo aqui de estudos, tá bom? E aqui, né, vou deixar com vocês aqui um pouquinho aí os contatos, tá? Quem quiser entrar em contato, conversar um pouquinho com o pessoal das vendas, tá bom? Eles vão te explicar bem melhor esse processo, mas é bem simples, tá? Aulas ao vivo, aula gravada, material, apostila, tá bom? Provas comentadas, tudo isso dentro da nossa plataforma, tá? Tudo isso com foco 100% online, certo? Então, fiquem à vontade aí, espero que vocês participem, né? E de volta, né? Daniel tá de volta aqui, faz um tempo que a gente não participava. Acho que esse ano é a primeira aula, né? Eu acho que é a primeira aula de 2025, tá bom? Mas, se Deus quiser, a gente vai ter muito mais aulas aí, tá bom? Abração para todos, né? Deixa eu mudar aqui meu slide bem rapidinho, tá? Para a gente começar a nossa aula de hoje, para a gente não perder muito tempo também, tá bom? Eu vou fechar aqui bem rapidinho a câmera, só para fazer os processos aqui, tá? Mas é rápido. Beleza, pessoal, vamos lá, tá? Pessoal, vou mostrar mais ou menos como é que a gente trabalha aqui no IP, né? Certo? Então fiquem à vontade, tá bom? Eu quero que vocês fiquem muito à vontade na aula de hoje, tá? Quero assim que vocês, né, é, participem, né? Que vocês cheguem junto aqui, né? Que vocês perguntem, tá? Eu vou sempre deixar a janelinha aqui das mensagens abertas, com alguma dúvida. Às vezes você passa aqui rapidamente no processo, né? Passa muito rápido, tá? E aí você não consegue enxergar ali a questão e tal, então eu quero que vocês sempre estejam, né, junto comigo aqui, tá? Gosto muito que vocês participem da aula, tá bom? Eu acho muito interessante que vocês participem da aula, né? É uma coisa que a gente prega muito aqui no IB, né? A gente pede assim, ó, bora participar da aula, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? E tal, né? Então, espero muito que vocês participem da aula, tá? Que vocês cheguem junto mesmo de verdade, tá bom? Tô aqui só, né? Só enquanto aqui a gente vai conversando, tá? Então, fiquem à vontade. O meu sistema de som também está ligado para as perguntas, né? A gente já fez um testezinho aqui, já está tudo ok. Então, sintam-se bem à vontade mesmo em fazer as perguntas, tá bom? Hoje eu escolhi um tema específico, espero explorar ele de uma forma bem legal. Eu acho que tudo que eu vou falar aqui já te ajuda muito a fazer as questões da prova, certo? Então, vamos dizer assim, hoje o nosso tema é um tema único, certo? Mas a gente quer fazer com que esse tema, se ele vai cair na prova, não. Se tiver na prova, você vai conseguir fazer, tá? Eu dei uma olhada, né,
no edital de Tianguá, né, que a prova está bem próxima aí, salvo engano, dia 18 já tem uma das provas, né, do Tianguá. E esse edital de matemática aí, que eles falam matemática semiótica, é um edital bem pequeno, é um edital simples. Geralmente, pessoal, né, eles exploram muito porcentagem, regra de 3. Olha bem, ó, porcentagem, regra de 3 e sistema de medidas, né? Então fiquem bem ligados nesses 3 temas. Com certeza, 2 desses temas estarão na prova. Tenho nem dúvida de dizer isso, né? Quando não cai porcentagem, regra de 3, cai os 2 juntos, né? Então, assim, eu tenho uma grande certeza que esses temas estarão na prova. Tudo bem? E para começar a nossa aula de hoje, olha essa questão que eu trouxe aí da Consulpan, né? Agora em 2023, que ele fala o seguinte: uma cidade tem 50 mil habitantes, dos quais 60% são mulheres. Dessas mulheres, 25% são casadas. Assinale a alternativa que indica a quantidade de mulheres solteiras na cidade. Antes de começar esse processo, né, a gente começar aqui um pouquinho, tá bom? A gente, vamos dizer assim, né, deixa eu só, pronto, desculpa, tá? Eu só errei aqui a performance aqui. Bora lá, antes de começar a fazer um negócio bem legal, deixa eu explicar uma coisa para vocês de porcentagem, tá bom? Bora imaginar que nesse momento, aqui na minha mão, certo? Eu tenho uma certa quantia. Por exemplo, R$ 500, né? Eu tenho R$ 500. E vamos supor que esses R$ 500 é tudo que eu tenho, né? É todo o dinheiro que eu tenho disponível, por exemplo, né? Para passar um mês, por exemplo, né? Então pensem, sempre que você tiver um valor na sua frente, né? Que você vai fazer um cálculo de porcentagem, primeiro que você tem que pensar, esses R$ 500, como o exemplo que eu estou citando para vocês, ele seria para mim 100%. Tudo bem? Então, nesse momento, se eu fosse fazer um cálculo, eu faria assim, ó, 500 é 100%. Tudo bem? Então, fica pensando nisso. E aí, vamos imaginar, né, hoje, sexta-feira, dia 9, né? Vamos supor que no domingo, tá? No domingo que vem, é um exemplo, né? A gente ia ter uma outra aula, né? E aí, aqui, conversando antes da aula, né? Um aluno ia lá e perguntava assim, Daniel, quanto é que você tem daqueles R$ 500 que você tinha na sexta-feira? Bem, sexta-feira terminou a aula, passou o sábado, eu fiz umas compras para minha casa e tal. E quando fosse domingo de manhã, né? Quando fosse começar a nossa aula, vamos supor que eu tivesse R$ 420 no meu bolso, né? Então prestem atenção. Na sexta, eu tinha R$ 500. Então, na sexta-feira, 500 era 100% para mim, certo? Agora, no domingo, quando eu tinha 420, olha bem, ó, no domingo, se eu for fazer um cálculo a partir do domingo, estou falando do domingo, pontualmente, R$ 420 seria o que para mim? 100%. Porque no domingo eu só posso contar com 420. Então, a partir dali, o 420 virou 100%. E aí muita gente pergunta, Daniel, e os 500 anteriores? Bem, preste atenção. Eu só vou utilizar os 500 anterior se a questão me pedir. Se a questão falar assim, ó, esses 420, olha bem, ó, em relação aos 500, aí é outra coisa, né? Aí é um outro parâmetro. Mas assim, ó, pontualmente, quando você faz um cálculo que o valor é transformado, esse novo valor passa a ser o 100%, tá? Então, isso às vezes o aluno não entende na hora da prova, tá? Então, bora lá. Bora fazer o seguinte, né? Um ponto muito positivo, uma ponto que eu falo muito aqui nos meus cursos no IB, tanto nos meus cursos no IB como nos cursos presenciais, né? É que eu sempre prezo pela leitura do texto. Pessoal, você vai fazer uma prova que geralmente, né? Estou falando que geralmente, né? Os alunos têm dificuldade em matemática, né? Não é só vocês aqui que têm dificuldade, né? Espero que vocês não tenham, né? Mas assim, não é vocês que só têm dificuldades, todo mundo tem dificuldade, né? Então você vai para uma prova de matemática, às vezes meio desacreditado, né? Já vai assim, poxa, matemática. Essa daí eu vou marcar tudo dedo de Deus e vou embora, né? Não, pessoal, não façam isso, tá? Às vezes, a leitura devagar, com calma da questão, pode te proporcionar uma questão fácil e tu vai ganhar um ponto bem bacana. Eu sempre prezo isso. E vocês vão ver aqui nas questões que eu vou fazer hoje, como eu vou fazer essa leitura, como eu vou fazer o entendimento da questão. Então, eu espero que vocês aproveitem bem isso agora, tá? Então, bora começar. Olha bem, ó. Uma cidade tem 50 mil habitantes, dos quais 60% são mulheres. Ponto. Parei, pessoal. Vou fazer a primeira pergunta. Espero a participação de todos mesmo, tá? Pessoal, quem é 100% para mim aí nesse momento? Bora lá. Diz aí para mim.
digita aí, né? Se quiserem abrir o microfone e falar aí, o que é que representa esses 50 mil para mim aí nesse momento, né? O que é que representa em porcentagem, desculpa, né? Esses 50 mil, tá, Sabrina? Desculpa. 100%. Vamos lá. Representa meu 100%, é tudo que eu tenho na cidade, 50 mil pessoas. Então, olha bem, ó, vou fazer o seguinte, vou começar a organizar a minha questão, ó. Eu tenho aqui, ó, desculpa, tá? Passou aqui rapidamente. Eu tenho aqui para começar, ó, 50 mil. E esse 50 mil, para mim, é o meu 100%. Tudo bem? 50 mil. Aí ele fala logo o seguinte, ó. Logo ele fala logo o seguinte. Depois disso, ele diz assim, ó. 60, no qual 60% são mulheres, né? São mulheres. Então, eu vou fazer uma perninha aqui, ó. Puxei uma perninha para cima aqui, ó. Puxei uma perninha para cima aqui, ó. Aqui eu vou colocar M de mulheres, tá? M de mulheres. E esse M, ó, representa para mim 60%, tá? Estou organizando minha questão, tudo bem? Vou aqui no cantinho, né? E vou calcular, olha bem, ó, vou calcular, ó, 60%, que é 60 sobre 100, vezes 50 mil. Isso aqui, ó, é como você calcula a porcentagem em cima de um valor. Eu estou calculando 60% de 50 mil. Então, eu pego e escrevo, ó, 60 sobre 100, que é a porcentagem, vezes o valor, que no caso é 50 mil. Quando eu fizer isso, ó, eu posso cancelar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima, tá? Cancelei 2 zeros do 100 embaixo com 2 zeros do 100 em cima, tudo bem? Observa, ó, eu tenho aqui o 6 e eu tenho o 5. Multiplica eles dois. 6 vezes 5, 30, tá? 30. Fora isso, tem alguns zeros aí, ó. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Eu tenho 3 zeros. E aí eu acrescento aqui, ó. Ou seja, pessoal, 60% de 50 mil é 30 mil. Então eu tenho, ó, 30 mil mulheres, tá? Nesse momento, eu tô bem aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó. Eu fiz o entendimento até o ponto, tá? Pessoal, até aí tudo bem, tudo tranquilo, tudo ótimo aí. Eu não sei se eu tô indo muito rápido ou devagar, mas vocês vão me parando, tá? Vocês é que vão dizer o ritmo aí, tá bom? Eu Tá tinha tranquilo. 50 mil, certo? E tirei 60% dele. Então são 30 mil mulheres, né? 30 mil mulheres, tá? Por exemplo, a gente poderia dizer que 40% são homens, né? A gente poderia dizer isso, tá? Mas a questão não cita os homens, então deixa eles fora, tá bom? Deixa eles fora do processo. Vamos para a segunda parte do texto, né? Quando ele fala assim, ó, olha a segunda parte do texto, né? Vou até usar um marca-texto aqui, ó. Dessas mulheres, olha que coisa importante aqui, ó. Eu não sou muito bom em português, não, mas eu estou estudando, tá? Estou estudando. Dessas mulheres. Dessas quem, pessoal? Dessas 30 mil. Ó, dessas 30 mil, ó. Dessas mulheres, 25% delas são casadas, tá? 25% são casadas. Então, das mulheres, das 30 mil mulheres, ó, esquece os 50 mil, ele já foi embora. Nós estamos trabalhando agora com os 30 mil, as 30 mil mulheres, tá bom? Então, vamos lá. Das 30 mil mulheres que nós temos aqui, 25% são casadas. Ó, então, vou fazer assim, ó. Vou puxar outra perninha para cá. 25% são o quê? Casadas, né? São casadas. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta bem simples para vocês. Se 25% são casadas, quantas não são casadas? Ou, como ele falou, solteiras? 75% das mulheres. 75%, tudo bem? 75%. Todo mundo entendeu? Ora, pessoal, se 25 são casadas, o que sobrou? 75 são solteiras. Então, eu vou puxar aqui a perninha, ó. Desculpa, passei sem querer, tá? Eu sempre esqueço de habilitar a caneta, tá? Aí aqui, ó, 75% são solteiras, tá? Eu tô só organizando minha questão, ó, solteiras. Tudo bem? São solteiras, tá? E aí, pessoal, fechou a questão, né? Porque ele pergunta o que depois? Ele diz assim, ó, assinale a alternativa que indica a quantidade de mulheres, olha bem, ó, quantidade de mulheres solteiras, né? Eu quero saber quem são as solteiras. E solteiras são representadas por quem aí, pessoal? Ó, 75%, ó. Vou fazer aqui bem legal, ó. 75%, ó, 75% de 30 mil. Bom, elas são as solteiras. Então, como é que a gente faz o cálculo? Do mesmo jeito que a gente fez ali com 60%, tá bom? Eu faço aqui, ó, 75 sobre 100, que é a porcentagem, tá? Ó, vezes
30 mil. Tudo bem? 30 mil. Vou cancelar aqui, ó, esses 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo, tá? Eu tenho aqui, ó, 75 e eu tenho 3, tá? Esquece os zeros por enquanto. Se você pegar 3 vezes 75, dá 225. E agora acrescenta os 2 zeros, ó, que é esse e esse, tá bom? E aí você coloca aqui, ó. E aí no final você vai ter 22.500 mulheres solteiras. Item D de dado. Tudo bem? Trabalhe o texto. Pessoal, tem paciência, tá? É como eu sempre falo nos meus cursos, a gente não vai aprender matemática de um dia para o outro. Mas se a gente pegar, né, uma dica legal, né, um trabalho legal, devagar, consciente, a gente começa a ganhar, né, ganha aquela confiança. Aí chega na prova, ó, vai conseguir fazer as questões. Tudo bem? Alguma pergunta, algum comentário, né? Alguma raiva, tá? Sexta-feira, né? Todo mundo querendo aí, né? Mas eu sei que vocês têm objetivos, tá? E eu sei que vocês estão aqui empenhados. Parabéns, tá? Por estar aqui sexta-feira à noite comigo, tá bom? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vocês são calados assim mesmo ou estão jantando e eu aqui, o professor, falando com fome? Hein? E aí, tudo bem? Tudo bem mesmo? Estão aí mesmo ou estão só gravando a aula para assistir depois? Bora? Vamos? Estão com vergonha. Viu? O pessoal do IB, ó, estão com vergonha. Mas daqui a pouco eles vão tirar essa vergonha, tá bom? Ok? Vou para a segunda, tá, pessoal? Vou para a segunda, tá? Vamos lá. Segunda questão. Se vocês notarem a minha voz começar a ficar... O Gil falou assim, é que é matemática, o cara trava mesmo. Não, Gil, ó, fique à vontade, tá? Pode perguntar tranquilamente, não fique com vergonha, tá bom? Obrigado, Tainá, obrigado, tá? Ó, vocês vão sentir que minha voz vai começar a ficar mais... Eu tô rouco, tá? Peguei essas gripes aí, tô meio rouco aí, tô ficando rouco, tá? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Segunda questão, tá? Vamos para a segunda, tá bom? Vamos lá. Segunda questão. Ele fala assim, ó. Consulpan 2025, tá? Assistente técnico de tesouraria. Uma prova bem recente agora da Consulpan. Ele envolve 2 assuntos, são 2 assuntos que estão no edital de Xanguá, por exemplo, tá? Ele fala assim, ó. Uma estrada foi construída em linha reta entre 2 cidades distantes, uma da outra, por 75 quilômetros. Tô lá na minha prova, ó. E ó, já marquei aqui, ó. 75 quilômetros, tá? Tudo bem? Vamos lá. Durante a construção, uma máquina fez uma marcação no percurso, né? Utilizando uma fita métrica, que tinha a capacidade de medir distâncias com precisão de até 1 metro. No entanto, devido a variações no terreno, a fita foi esticada 2% a mais do que o comprimento real. Ixi, né? Considerando essa variação, né? Assinale qual foi a distância total medida pela máquina calculada em metros. Ou seja, pessoal, a máquina era para trabalhar puxando só de 1 metro em 1 metro, né? 1 metro, 1 metro, 1 metro, ia calculando isso, né? Só que houve um erro de 2% a mais. Então, essa estrada vai ficar maior, né? Ela não vai ser só de 75 quilômetros, ela vai ser um pouquinho mais. E já está falando, ó, 2% a mais. Então, você não pode olhar para os itens ali e marcar um item menor. Então, de cara, tu já aumentava a tua chance de acertar a questão. Porque você elimina aqui o item B. Como é que é 2% a mais e o valor fica menor? 74.500. Outro item que você eliminaria de cara, o item C. Porque ele não pode ficar 75 mil. Ah, desculpa, né? O que é 75 quilômetros? Em metros, né? O que é que a gente pode dizer isso? A gente sabe que 1 quilômetro tem o quê? Quilômetro tem 1.000 metros, não é isso? Ó, vou colocar bem aqui, ó. 1 quilômetro, ele possui 1.000 metros, né? Então, transformando isso, né? Então, ó, 75 quilômetros, né? 75 vezes 1.000, a gente vai ter 75.000 metros. Tá vendo, pessoal? Ó, eu estou usando a prova, pessoal. Vamos ser inteligentes, né? Bora pensar. Ó, eu aprendi, né? Eu tenho 20 anos de concurso, né? Eu tenho 20 anos, né? Trabalhei em vários cursos, né? Eu estou aqui no IB, tenho um prazer imenso de estar aqui no IB, né? Hoje eu digo que o IB é minha casa aí no Crato, né? Mesmo morando aqui em Fortaleza, né? E detalhe, viu, pessoal? Eu nunca fui no IB presencialmente, né? Só as aulas online aqui. Mas olha bem, eu falo sempre para os alunos, a prova não é só o texto.
Você tem que olhar para os itens. Olha os itens ali, ó. 77 mil metros, 74.500, 75 mil metros. Ele não vai trabalhar com quilômetros. Então, a primeira coisa que você faz, transforma 75 para quilômetros. Quando vocês forem fazer as provas, leiam o texto, olha bem, ó, leiam o texto, certo? E olha como é que as opções estão sendo dadas. Porque às vezes é uma fração, às vezes é um número decimal, né? Então você já está preparado para no final deixar na forma de fração, deixar na forma decimal, deixar na forma de porcentagem, tá? Então tu já vê ali, ó, no final, peraí, ó, essa questão aqui está em metros, tá? Então esses quilômetros aqui eu tenho que transformar para metros, né? Eu tenho que estar ligado. Outra coisa, quando ele falou bem aqui, ó, né? Vou lá para o texto de novo, ó. Quando ele falou bem aqui, ó, marca texto aqui, ó, esticada 2% a mais, né? Se está esticada 2% a mais, esse valor vai ser maior do que 75 mil. Então, ó, de cara logo, já eliminei quem? Vamos lá nas alternativas. Eliminar quem logo de cara aqui, ó. Eliminei, ó, 74.500 e já eliminei 75 mil. Porque como aumentou, não pode ser 75 mil. E como aumentou, não pode ser 74.500. Tua chance aumentou para 50%. Tem muita. Eu até brinco com isso, né? Eu não sou muito disso, tá? Eu não sou muito de marketing, tá bom? Mas eu digo assim, ó, tem muita gente que vende, né? Por exemplo, eu vi né? Eu acompanho sempre professores de português, porque eu preciso muito de português. Hoje, a prova de matemática, metade dela é só leitura. É o que eu estou fazendo com vocês hoje aqui, né? Estou mostrando isso para vocês. Metade é leitura, né? Então, se você entender a leitura, como é que você vai calcular se você não entendeu? Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, olha bem. Eu olho sempre, aí fala assim, não, você tem que ler o texto primeiro, aí depois fazer uma nova leitura. Não, pessoal, não façam isso não, vocês vão perder tempo, né? Faz como eu vou fazendo aqui, ó, vai lendo devagarzinho, para no ponto, tenta entender a ideia, certo? Então eu vou pegar 2 pontos do texto, tá bom? Primeiramente, quando ele fala que a estrada tem 75 quilômetros, e lá no final, quando ele fala assim, ó, a fita foi esticada 2% a mais. Pronto, tá? Agora vamos pro cálculo, tá? Vamos pro cálculo. Tudo bem? Eu vou ensinar uma técnica para vocês, atenção todos, tá? Isso aqui é importante. Essa técnica que eu vou ensinar para vocês de calcular aumento, isso aqui é um aumento, né? Vai ter um aumento, certo? Ó, vai ter um aumento aqui, eu quero calcular esse aumento, tá? Existem várias maneiras de fazer isso, várias. Eu vou mostrar uma para vocês que eu espero que vocês aprendam e levem para a vida de vocês real, não é a vida de prova também, tá? Olha bem. 75 mil, tá bom? Nesse momento, é o que para mim? 100%. Tudo bem? Ele é para mim 100%. Certo? 75 mil é 100%, tá bom? Vai ter um aumento de 2%. O aumento vai ser de 2%. Então, eu vou pegar esse 100, que já é meu, e vou somar mais 2. Ou seja, o valor que eu quero é quanto? 102%. O 100 que eu já tenho, mais os 2 que vai aumentar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu pego o valor, 75 mil, e multiplico, atenção, e multiplico por 102%. Por quê, Daniel? Porque quando eu multiplico por 102, já está incluído os 2%. Tá? Então, é isso, pessoal, é o que a gente chama de cálculo de aumento. Bora levar para a nossa vida prática, certo? Vamos supor. Você vai pagar um boleto atrasado, né? Boleto de R$300. Então, R$300 é 100%. Tá? É o que você deveria ter pago, 100%. Mas quando você leu lá as entrelinhas, né, do boleto, tinha assim, em caso, né, de atraso no pagamento, você vai pagar uma multa de 4%. Olha bem, uma multa de 4%. Então, vamos lá. 300 era 100%. Mas você não vai mais pagar 100%, porque você atrasou. Então, você pega esse 100 que você atrasou, mais os 4 do juros, 104%. Aí você pega 300, que é o valor, e multiplica por 104 sobre 100. Esse é o cálculo que você tem que fazer para ter o valor direto. Quando eu terminar essa continha aí, eu já vou marcar o item ali. Você não faz mais nenhum cálculo. Tudo bem? Ótimo. Estou sentindo vocês muito calados. Alguém aqui já estudou comigo? Né? Eu tenho uns nomes aqui meio parecidos aqui, né? Tá? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Ó, é isso aí sempre. Sempre você vai fazer isso, tá? Vamos lá. Presta atenção agora. O que é que eu vou fazer? Ó? Vou cancelar os zeros aqui. Ó. Sempre cancelar esses zeros aqui, porque vai me atrapalhar. Ó.
Poxa, eu sempre esqueço de habilitar essa caneta. Vamos lá. 0, 0, 0, 0. 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Eu posso simplificar isso. Observa que sobrou um zerozinho aqui. Vou deixar ele aí sozinho. E eu vou multiplicar primeiro, ó, 75 vezes 102. E depois eu acrescento esse zerozinho que sobrou bem aqui, ó. Tá? Deixa ele fora, tá bom? Vou fazer aqui do lado bem rapidinho, ó. 102 vezes 75, tá? 10 vai 1. 5 vezes 0 é 0 e 1. E 5 vezes 1, 5. 7 vezes 2, 14 vai 1. 1 e 7. Ó, 0, 5, 6 e 7, tá? 75 vezes 102 dá 7.650. Com esse zerinho que faltou, 76.500. Tudo bem? Item correto, item D de dado, tá? Não, não, Thalia, não, tá? Essa aí é só para jogar você fora da questão, entendeu? Ele está fazendo medições de um metro. Faz um metro, faz um metro, faz um metro, faz um metro. Mas ó, observa no final, Thalia, desculpa, Thalia, ele fala assim, ó, a distância total medida pela máquina. Né? Ele está medindo esse terreno de 5 mil quilômetros, tá bom? E houve um erro de 2%. É isso que ele está querendo dizer para você, tá? Então, item correto, item D de dado. Só nessa eu vou fazer o seguinte, ó, presta atenção aqui, ó. O que é que a maioria dos alunos iam fazer? Presta atenção, a maioria, né? O do IB não vai fazer isso, tenho certeza, tá? Segunda solução, segunda, tá? Aí você diz, é melhor a tua, Daniel, a primeira. Não, é melhor a outra, tá? Não é minha, desculpa, né? É só uma forma de dizer, tá? Vamos lá. A maioria dos alunos iam fazer assim, ó. Vamos lá, 75 mil, ó. 75 mil está para 100%, né? Certo? Assim como 2% está para X. Eu acho que a maioria dos alunos ia fazer isso. A maioria deles, né? Bora lá. Aí vou multiplicar assim, ó. 100 vezes X ficaria 100x, tá? E também fiquem à vontade em fazer assim, tá bom? É só uma dica de fazer aquela outra lá. 2 vezes 75 dá 150, né? Então vai ficar 150 mil. E aí, vindo para cá, ficaria assim, ó. X, né? 150 mil dividido por 100, né? Esse 100 aqui, ó, passa dividindo. 0, 0, 0, 0. Sobrou 1.500, tá? Só que 1.500 não é minha resposta, né? 1.500 é quanto? É 2%. Aí no final você teria que fazer o quê? Pegar o valor antigo, que era 75 mil, e somar mais 1.500, que aí daria exatamente os 76.500, tá? Mas olha aí, ó, a quantidade de cálculos que você faz. Primeiro você faz a regrinha de 3, acha o aumento foi de 1.500, e aí depois você soma, tá? Com o valor antigo. Vai dar a mesma ideia, vai dar a mesma questão. Já aqui não, ó, aqui você faz um cálculo único, né? Um cálculo único, e aí você já chega aqui à resposta diretamente. Tudo bem? Mas, como eu falei, fiquem à vontade em fazer um método ou outro, tá? Perguntas e dúvidas. Está aberto para vocês, tá bom? Tudo bem? Ótimo. Se não tem perguntas, eu vou embora, tá? Eu vou embora, tá bom? Fiquem à vontade, pessoal. Daniel, deixa eu fazer uma pergunta, né, que vocês não fizeram. Daniel, isso foi para um aumento. E se fosse um desconto? Mesmo cálculo, né? Claro que vai ter uma alteraçãozinha, porque é desconto, tá? Não, Tainá, é isso que eu estou falando agora, tá? Mas na próxima questão vai ser desconto, certo? A desconto é praticamente a mesma coisa, só que no lugar de você somar, você vai subtrair, tá? Mas o método é o mesmo, tá bom? Vamos lá, vamos ver a próxima, tá? Vamos ver a próxima aqui, tá? Bora lá. A próxima questão, ele fala o seguinte, ó, que é exatamente o do desconto, tá? Vamos lá. Consulpan, 2018, né? Câmara de Juiz de Fora, Minas Gerais. Assistente legislativo. Paulo trabalha como motorista, né? E recebe um salário de R$ 1.200. Parei. Olha o Daniel fazendo a leitura, hein? Presta atenção. Bora fazer aquele primeiro entendimento, assim, bem legal, né? Pessoal, o Paulo é motorista, desde que eu entendi, né? O Paulo é motorista e ele recebe R$ 1.200, né? Então, eu passo a pergunta para vocês. O que é R$ 1.200?
Hein? O que é R$ 1.200? Tem algum professor aqui no grupo? Eu gosto de brincar, viu, pessoal? Desculpa, tá? Mas eu brinco assim, devagarzinho, tá bom? É só para deixar a aula mais movimentada. Hein? O que é 1.200? Muito bem, Tainá. 100%, né? 100%. Eu tô me sentindo assim, ó, um professor, né? Que olha para os seus alunos e ninguém responde. Fica todo mundo calado olhando para ele, tá? Ah, agora eu entendi. Agora, Juliana, tudo bem, beleza. E 100%, ótimo. Vocês já entenderam uma coisa que é muito importante. 1.200 é 100%, tá? Então, bora lá. Vamos lá, continua, né? Na empresa onde ele trabalha, todo mês, olha bem, ó, é descontado, ou seja, retirado, né? Certo? Descontado. Tá todo mundo gripado. Um salário de 8%, tá? Da sua previdência e olha, pessoal, mais 6% do vale transporte. Palavras-chave do texto, bora lá, ó. Descontado, né? É descontado, ó, 8% da aposentadoria, né? Ou, desculpa, da Previdência. 6% do Vale Transporte também descontado, né? Eu pulei uma palavra aí, mas eu pulei de propósito, tá? Eu vou vir agora para cá, para ela, ó. Vou pegar uma outra cor aqui, ó. Olha bem aqui, ó, essa corzinha aqui, ó. Pronto, ó. Mais, tá? Então é descontado, ó, 8% da Previdência, mais 6% do Vale Transporte. Descontado duas coisas, né? Ou seja, pessoal, é descontado quanto, né, do salário dele no total? É descontado quanto aí do total do salário dele? Hein? 14%. Muito bem, é descontado 14%, tá? Então vamos lá. Vou fazer duas soluções, duas, tá? Vou fazer uma solução tradicional e vou fazer aquela solução daquele método que ensinei para vocês. Agora eu vou fazer bem organizado aqui para vocês entenderem bem a ideia, tá? Bora lá. Bora fazer a primeira solução, né? Que é a solução, né, que eu proponho para vocês fazerem na prova, né? Seria legal se vocês fizessem essa solução aqui, ó. Primeira solução, tá? Vou fazer aqui a primeira solução, tudo bem? Como é que é a primeira solução? É aquele métodozinho que eu fiz, ó. 1.200, tá? Ó, 1.200, tá bom? Ele é o que para mim? Isso significa o que para mim? 100%, ó. Né? Eu vou colocar aqui em cima, ó. 100%. Mudei a cor aqui para ficar legal, certo? Mudei 100%, tá bom? Ok. Aí a gente acabou de ver que aqui, ó, houve, ó, atenção, ó. Aqui, ó, tô fazendo aqui, ó, houve, tá? Um desconto de 14%, ó. Menos, esse menos aí é só para indicar que é um desconto de 14%. Então, eu vou fazer, ó, 100 menos 14%, né? Porque ele não vai receber 1.200, né? Porque o 1.200 é o 100% dele. Eu vou ter que tirar 14%, né? Então, 100 menos 14, se você fizer 100 menos 14, ele só vai receber do salário dele 86%. Tá? 86%. Então, como é que eu vou saber o valor? Aí a gente volta para aquele cálculozinho lá do começo da aula, né? A gente fez no comecinho da aula. A gente faz o seguinte, ó, a gente pega o valor, que é quanto? 1.200, e multiplica por 86%. Tudo bem? Eu vou pegar o 1.200 e multiplicar por 86%. Por que 86%? Porque eu tirei 14% do salário dele, tá? Então vamos lá, ó. Vai cancelar aqui, ó, 0, 0 com 2 zeros de cima. E olha o que sobrou, ó. Sobrou 12 vezes 86. Tudo bem? Vou fazer essa continha bem do lado aqui, ó. 86 vezes 12. Aqui não tem calculadora, não. A gente faz na mão mesmo, tá? Na prova eu não vou ter calculadora. 2 vezes 6, 12, vai 1, né? 2 vezes 8, 16 e 1, 17. 1 vezes 6 é 6, e 1 vezes 8 é 8. E aí, quando eu fecho aqui, ó, 2, 13, né? Vai 1 aqui, e aí, ó, 10, tá bom? Ele vai receber apenas R$ 1.032. Bom, R$ 1.032. Tudo bem? Tudo tranquilo. Você faz um cálculo bem rapidinho aí, ó, rápido, né? Rapidinho na prova, vai perder, já tá na próxima questão. E aqui, eu quero que todos prestem bem atenção. Acordem, solta aí a colher, o curso que está comendo, o suco, café e olha para mim, tá? Vou fazer aqui um resumo. Essa questão é uma questão de desconto. Por isso que eu fiz 100 menos 14. Mas, por exemplo,
Vamos supor que essa questão está dizendo assim, ó. Paulo trabalha como motorista e recebe um salário de 1.200. Até aí, beleza, 1.200 é 100% do Paulo. Aí, vou mudar o texto, tá? Pelos belos serviços apresentados e pelo tempo de empresa, respeito, e aí vai colocar aquele texto bem bonito, Paulo receberá um aumento de 14% no seu salário. Olha bem, ó, ele vai receber um aumento de 14%. Estou mudando o texto para vocês entenderem. Como é que seria esse cálculo? Aí observa, ó, se ele vai receber um aumento de 14%, como é que eu ia fazer? Eu ia fazer do mesmo jeito ali, ó, 100, tá? Desculpa, pessoal, que minha lousa voltou. Ó, vou pegar aqui, ó, fazer bem que assim para você entender isso bem legal mesmo, ó, um aumento de 14%, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui um apontador. Eu vou pegar aqui, ó, 100, tá? Tô botando aqui em cima, ó, 100. Aí, ó, mais 14%. Ele vai receber um aumento. E aí, no lugar de 86, eu ia escrever quanto? 114%. Aí eu veria aqui embaixo, faria, ó, 1.200 vezes 114 sobre 100. Tudo bem? A Maria fez até aí o valor pra gente aí, ó, 1.368, tá? Então, resumo da história. Se for um desconto, você tira de 100%. Se for um aumento, você soma a 100%. É só isso. Questão de aumento e desconto, só isso, tá? Mas como eu prometi a vocês, tá? Vou fazer a segunda solução também, tá bom? Vou lá fazer a segunda solução, tá? Obrigado aí pela ajuda com o cálculo, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer aqui a segunda solução. Deixa eu partir aqui no meio para ficar organizado, certo? E aí vem a segunda solução aqui, ó. Segunda solução, tá? Que é aquela solução mais tradicional mesmo, tá bom? Como é que ele ia fazer? Ele ia fazer, ó, 1.200, né? 1.200 seria 100%, né? Aí ele ia pensar, bem, 14%, né? Então, 14%, tá bom? Seria, né, igual a x, tá? Aí ele ia fazer, ó, 100 vezes x aqui, né? Meio extremos, tá? 100 vezes x, né? E 1.200 vezes 14. Bom, vou multiplicar aqui, ó, 12 vezes 14, tá? Vou multiplicar esse cara aqui, ó, 12 vezes 14. Depois eu acrescento os zeros, tá bom? 8, né? 4, 2 e 1, né? 8, 6 e 1, tá? Aí ficaria 100x igual a 168, acrescentando os dois zeros, né? Que eu não tinha colocado antes, tá bom? E aí x seria, né? 16.800 dividido por 100, tá? Cancelaria esse zero e esse zero, esse zero e esse zero, ou seja, ficaria 168. Mas lembra, ó, esse 168 aqui é os 14% que serão descontados, ou seja, retirados, né? Ou seja, quando eu pegasse o salário dele, 1.200, e descontasse esses 168, né? A gente ia ter exatamente 1.032, tá bom? Dá um pouquinho mais de trabalho, são mais cálculos para você fazer. Mas, como eu falei, fiquem à vontade, né, em fazer uma solução ou outra. Nossa ideia aqui é mostrar isso para você, né? Eu praticamente faço tudo isso no curso aqui do IB, né? Eu sempre dou essas possibilidades para os alunos, né? Sempre que pode, né? Nem sempre a gente vai ter mais de uma possibilidade para fazer isso. Bom, dúvidas e perguntas? Tudo bem? Então vamos lá, tá? Vamos lá. Sentindo vocês muito calados, tá bom? Mas vamos lá. Mas o legal é que ninguém está saindo da aula, pelo menos estou vendo aqui, né? Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Consulpan 2024, Prefeitura de Guaraciaba do Norte, né? Agente municipal de trânsito, tá bom? Em uma certa cidade, a tarifa da passagem do ônibus aumentou de 2,50 para 2,85, né? Tá tendo um aumento, tá? Com isso, a taxa de aumento foi 12%, 14%, 16%, 18%, e aí vai, certo? Então, está tendo um aumento no preço, né? Ele está comparando dois preços. Vamos parar um pouquinho, porque é isso que embola a aula. Como algum amigo falou aí, né? O problema é que às vezes embaraça tudo. A primeira questão foi uma questão de definição de porcentagem. O que é isso?
É só você pegar um valor e multiplicar pela porcentagem. Lá no caso, a gente pegou, acho que não lembro agora, e multiplicou por 75%, tá? Pegamos 30 mil multiplicamos. Foi só uma questão de definição, certo? Tudo bem? Na segunda questão, o que foi que a gente fez? Uma questão de aumento, certo? Uma questão de aumento, tudo bem? Na terceira questão, a gente fez uma questão de desconto, tá? Então, primeira questão, definição de porcentagem. Segunda questão, uma questão de aumento, né? Tá tendo um aumento de preço, né? No caso, um aumento em cima de um valor, né? Na terceira questão, a gente está tendo um desconto em cima de um valor. E agora, a gente está fazendo, olha bem, ó, uma comparação de valores. Olha bem, a passagem era quanto? A passagem era 2,50. E ela subiu, né? Tá tendo um aumento, vou colocar uma setinha para cima, né? E ela tá indo para 2,85. Sempre que você for comparar dois valores, ou aumentando ou diminuindo, que poderia ser também, a gente chama isso de variação percentual. Tá tendo uma variação. Observe que nas outras questões, olha bem, pessoal, para não confundir. Nas outras questões, ele te deu as porcentagens. Por exemplo, a primeira, ele queria saber 75% de 30 mil. A segunda, houve um aumento de 2% no terreno, né, na pista lá, na distância. Né? Na terceira, foi descontado 14% de um valor. Se você olhar a quarta aqui, não tem porcentagem. Ele vai te dar dois valores para você comparar. E nesse caso, comparando um aumento. Por isso que eu fiz esse desenho. Ele é importante, ele faz parte do meu curso, esse desenho. Né? Por que o desenho é importante? Porque quando você olha para o desenho agora, você vai diferenciar bem duas coisas, né? 2,50 é o que a gente chama de valor antes. É o valor antes do aumento. Né? 2,50 foi o valor antes. Né? Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo. Vamos supor, né, que um certo produto ele era vendido por R$ 200. Vou fazer bem aqui no cantinho. Ele era vendido por R$ 200, tá bom? E aí, devido, né, uma período de safra, tal, muita oferta, né, o preço caiu para 180. Ó, o preço caiu para 180. Então aqui está tendo uma queda de preço, né? Está saindo de 200 para 180. Quem é o valor antes? 200. Por isso que eu faço o desenho, né? Porque o desenho é importante para você definir quem é o valor antes do aumento e quem é o valor antes do desconto. Tudo bem? É a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, né? Esse cara, para mim, é muito importante, o valor antes, tá bom? Esse que eu fiz aqui no cantinho é só um exemplo, tá? Então, pode ser um aumento, também pode ser um desconto, certo? Então, vou apagar aqui, só para não confundir aqui as questões, tá bom? É o primeiro detalhe. Para isso aí, pessoal, eu tenho um detalhezinho bem simples, mas, cara, é tão fácil que eu até às vezes eu tenho medo de mostrar, sabe? Tão fácil que é esse processo que eu faço aqui, ó. Olha bem. Sempre que você for comparar dois valores, tá? Você vai fazer o seguinte, ó. A porcentagem é o valor que você vai ter no final, certo? Ela vai ser igual à diferença dos valores. Essa palavra dif significa diferença, tá? Sobre o valor antes. Tudo bem? Sobre o valor antes. Como isso é uma fração, e toda fração, para ela virar porcentagem, a gente multiplica ela por 100. Pronto, ó. Você vai usar somente essa formulazinha aqui, ó. Essa é a única fórmula que eu apresento no meu curso de porcentagem, tá bom? Para você calcular variação de preços, né? Um preço menor, um preço maior, tá aumentando ou diminuindo, tá? Então você faz esse desenho para quê? Só para você indicar onde é o valor antes e o valor depois, tá bom? Bora para o cálculo. Olha como o cálculo é simples, pessoal. Vai te ajudar muito na prova esse cálculo aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Vou botar um azul agora, certo? Vamos lá. Atenção. A porcentagem vai ser. Pessoal, quanto é essa diferença aí, ó? De 2,50 para 2,85, né? Quanto é que aumentou mesmo o valor, né? 35 centavos. Então, vou escrever aqui, ó. 0,35. Tá? 0,35 dividido por 2,50. Né? Que eu posso escrever 2,5. Não tem problema nenhum, não, tá?
certo? Vezes 100. Tá? Vezes 100. 0,35 é a diferença entre os valores, né? 2,50 embaixo é o valor antigo, o valor antes, tá? E 100 é porque a gente vai transformar uma fração em porcentagem, tudo bem? Se você olhar bem aqui, ó, é uma coisa importante também, ó. Se você olhar bem aqui, ó, olha bem, ó, como é tudo bem simples, tá? Olha bem, ó. Eu tenho duas casas aqui, ó. O que é duas casas? Dois algarismos após a vírgula. E aqui eu tenho dois zeros. Sempre que eu tenho números com algarismos, né, 0,35, 0,25, né, e esse número é multiplicado com números que tem zero, que no caso é o 100, cada zero que eu tiro é uma vírgula que eu ando. Como eu tenho duas casas, eu vou andar duas vírgulas aqui, ó. Então eu vou cancelar os dois zeros. E no lugar de escrever 0,35, agora eu vou escrever 35 sobre 2,50. Tudo bem? Por exemplo, ó, se eu tivesse, vou fazer bem aqui, ó. Se eu tivesse assim, ó, 0,12, ó, 0,12, tá? Multiplicado por 10. Como eu só tenho um zero, eu só posso andar uma casa, né? Então, como é que ficaria o número? Não, eu eliminaria o zero aqui, né? Vou eliminar ele. E eu botaria a vírgula bem aqui, ó. Aí, no lugar de ser 0,12, ficava 1,2. Cada zero que eu elimino, a vírgula vai andando. Vamos pegar o nosso número de novo aqui, ó, para quem não entendeu, tá? Porque às vezes não entende esse processo aí, tá bom? Ó, por exemplo, ó, 0,35, que era ali, ó, vezes 100. Daniel, por que que virou 35? Por causa disso aqui, ó. Atenção, ó. Isso só é válido para números que terminam em zero, tá? Ó, eu tirei esse zero aqui, ó, tá? Aí a vírgula veio para cá, ó. Ficou 3,5, tá? E aí eu tirei o outro zero, aí a vírgula veio para cá agora, ó. Ficou quanto? 35. Tudo bem? E vai andando, a vírgula vai andando. Só que agora eu tenho 35 dividido por 2,5. Né? Não adiantou muito, não, né? Então o que é que eu vou fazer agora? Atenção todos, ó. Vou acrescentar um zero em cima, 350, e vou tirar a vírgula embaixo. 25. Tudo bem? 25, tá? Travou, pessoal, a tela? Aí? Só a Tainá ou todo mundo? Pode ter sido só uma oscilação de internet, tá? Tudo bem? Beleza, beleza. Ok, tá? Vou voltar aqui, tá? Para que eu parei aí, parei a ideia, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Tá bom? Vamos lá, ó. Como eu tenho vírgula embaixo, o que é que eu faço agora para eliminar? Vamos lá, vamos eliminar essa vírgula, ó. Tá? Vamos eliminar essa vírgula. Aí fica assim, ó. Eu acrescento um zero em cima, 350, e aí eu tiro a vírgula embaixo, 25. Tudo bem? Vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui com vocês, tá? Por exemplo, se eu tivesse assim, ó. Se eu tivesse 28, tá? 28, tudo bem? Dividido, por exemplo, tenho 28 dividido por 1,4, né? O que é que eu ia fazer aqui, né? Eu ia acrescentar um zero aqui em cima, e toda vez que acrescento zero, eu tiro a vírgula. Então ficaria 280 dividido por 14, tá bom? E pessoal, se você pegar, né, 350, tá bom? Se você pegar aí os 350 e dividir por 25, né? Alguém já fez aí quanto é que dá 350 dividido por 25? Eu acho que é 14, tá? Se você pegar 350 aí, ó, e dividir por 25, tá? O valor vai ser 14%. Tudo bem? Então, houve um aumento de 14%, tá? Houve um aumento aqui de 14%. Item correto. Item B de bola, tá? Mas não copie agora, tá? Eu vou fazer um extra aqui, ó. Vou fazer um extra. Fica ligado aqui, ó. Tá? Vamos lá. Fica ligado aqui. Olha bem. O IB vai fazer uma promoção no Dia das Mães. Olha aí, pessoal, tá? Isso que eu tô falando aqui é só um exemplo, viu, pessoal? Não vai dizer que é verdade, não, tá? Se o Leonardo quiser fazer, né? Vamos supor que o acesso à plataforma toda, tá? Hoje está custando, então falou aqui, ó, R$ 400. E aí você vai ter, né, o acesso a toda a plataforma, todos os cursos. Aulas, apostilas, tudo, R$ 400. Só que como promoção do Dia das Mães, olha bem, ó, Leonardo está vendendo o curso por
R$ 320, parcelado em 10 vezes, né? Vamos supor que isso é só uma ideia, né? Então, observa que está tendo uma queda de preço, né? Era 400 e passou a ser 320. Eu quero saber qual foi a porcentagem que o Leonardo deu, né? Leonardo deu para que o custo saísse de 400 e viesse para 320, né? A mesma ideia aqui, só que agora com desconto. Vou usar a mesma fórmula até, né? Lembrando que, como eu fiz o desenhozinho aí, né? Quem é o valor antes do desconto? 400, né? Isso é o valor antes, tudo bem? Era 400 e passou a ser 320. Usando a formulazinha, ficaria assim, ó, né? Porcentagem, diferença, 400 menos 320 dá 80, né? Dividido por 400, que é o preço antes do desconto, vezes 100. Tá aí, ó. Tudo bem? Esse seria a montagem do processo, né? Ok? Como eu ia aqui, ó, 0, 0 com 0, 0, tudo bem? Eu ia cancelar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. Olha quem sobrou aqui, ó. Sobrou 80 dividido por 4. Ou seja, o desconto que está sendo dado é quanto? 20%. Tudo bem? Então, é esse o procedimento que você faz quando você quiser comparar dois valores, tá? Comparar dois valores. Ele vai te dar dois valores na prova e quer saber a porcentagem ou de aumento ou de desconto. Tudo bem? Ok? Então, assim, ó, aqui a gente faz o processo, a gente faz, né, um lado, um outro, a gente quer que você trabalhe o processo aí. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Muito bem, Maria, muito bem, tá? Muito bem. Parabéns, Maria. Ok? Dúvidas, perguntas? Eu geralmente, né, quando eu começo minhas aulas, eu já esqueci, tá? Eu tô meio fora aqui do contexto, né? Eu geralmente peço para a galera, né, dar uma boa noite aí e dizer a cidade que vocês estão assistindo a aula, né? Geralmente eu gosto muito de fazer isso, porque eu gosto, né, de saber que as pessoas estão assistindo a minha aula, né? Eu acho muito legal. Eu estou aqui em Fortaleza, né? Em Fortaleza, o IB é no Crato, tá? O curso online tem essas vantagens, tá bom? Tem esses... Mas quem quiser, né, depois aí dizer o local onde mora, fica à vontade, tá? Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos para a quinta questão, tá? Vamos para a quinta, tá bom? Hoje, como eu falei para vocês, era uma aula mais, né? Uma aula mais tranquila. Ah, Tianguá, Tianguá. Eu não conheço Tianguá, tá? Eu tenho muita vontade de conhecer. Dizem que é muito bonito, né? Tianguá, Viçosa, né? Dizem que é muito legal. Pidoratama aqui mais pertinho da gente, né? Mas aqui perto de Fortaleza. Mas dizem que é muito bonita a cidade, né? Tianguá. Eles têm vontade. Pode ser que em julho apareça por aí nas minhas férias. Ah, olha, eu tinha um professor, graças a Deus, o professor Eugênio, tá? Tem um grande amigo no Crato, professor Richard, de Química, meu amigão. O professor Richard é uma pessoa maravilhosa, muito conhecida aí no Crato. Olha, rapaz, a Juliana em São Paulo, viu? Muito legal, Juliana, muito legal. Beleza, legal. Mas você é cearense, Juliana, que está em São Paulo? Aracoiaba, olha aí, rapaz. E sabe que eu passo os meus finais de semana em Aracoiaba, viu, Cristina? Tá? Minha sogra mora em Aracoiaba, tá? Ah, sou de Porteiras, sou de Porteiras. Legal, né? Muito bom. Inclusive no carnaval eu estive em Aracoiaba, tá? Legal, muito bom. Tenho muitos amigos em Aracoiaba. Renatinho da farmácia, meu amigo, muito meu amigo, tá? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Quinta questão, tá? Vou conhecer Viçosa, viu? Viçosa e Tianguá, se Deus quiser, eu vou conhecer. Tá bom? Bora lá. Olha bem, quinta questão, pessoal. Vamos lá. O que é que ele fala aí, ó? Uma loja de materiais, tá? De construção, vende um saco de cimento por R$ 25, tá? E para a compra, olha, presta atenção, pessoal, de mais de 3 sacos, mais de 3, tá? Ou seja, o que é mais de 3? 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? Oferece um desconto, presta atenção, oferece um desconto de 20% nos sacos que excederem a 3. Já já vou explicar isso bem legal para vocês, tá? Assinale a alternativa, que representa o desconto total, né, em uma compra de 10 sacos. Tá? Então, pessoal, a pessoa vai comprar, né? Pessoal, a pessoa vai comprar aí, ó, 10 sacos, tá? A pessoa vai comprar 10 sacos, tá? Isso eu tenho uma certeza. Então, eu vou mostrar para vocês como é a ideia. Ó. Fazer bem devagar.
Tá aqui os 10 sacos, ó. Primeiro saco, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Vamos entender isso. Ele fala assim, ó, cada saco é R$ 25. Então, se eu fosse comprar sem promoção, como é que seria isso? 10 vezes 25. Eu ia gastar quanto? R$ 250. Se não tivesse promoção, seria isso aí. 10 sacos, cada um 25. 10 vezes 25, 250. Beleza? Aí, olha bem, ó. Para a compra de mais de 3 sacos, mais de 3 é 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tudo isso aqui, ó. Para a compra de mais de 3 sacos, oferece um desconto de 20%. Então, esses caras aqui vão ganhar um desconto de 20%. Já esses 3 primeiros, não. Preço normal. Preço normal. Só a partir do 4. Aí ele fala, ó, 20%. Vou até marcar para vocês aqui, ó, para ficar bem, bem legal mesmo, ó. Aqui para vocês, ó. 20%, ó, nos sacos que excederem a 3. Ou seja, só a partir do 4 é que eu tenho desconto. Os primeiros não tem. Então, bora calcular quanto é que vai ficar, né, esses sacos aqui. Então, vamos lá. Esses 3 primeiros, como eu vou comprar no preço normal, não tem desconto para eles, né? Então, vai ser 3 vezes 75. Normal. Aliás, desculpa, né? 3 vezes 25, né? Ou seja, que vai dar quanto aqui nos 3 primeiros? 75. Né? Vou pagar R$ 75 nos 3 primeiros, tá? Aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sacos, né? Então, eu vou fazer 7 vezes 25 normal, de preço normal, sem problema, né? 35 vai 3, 7 vezes 2, 14, 3, 17. Seria R$ 175, isso se eu fosse pagar normal, né? Aí lembra, ó, esses R$ 175 seria o que para mim, né? Seria como se fosse 100%, né? Só que quando eu passei lá no caixa, o cara falou assim, ó, esse 7 aqui, ó, que você ia pagar 175%, a gente vai dar um desconto para você de 20%. Eu vou tirar aqui os 20. E aí eu pego 100 menos 20, dá quanto? 80%. Então você vai pagar apenas 80% desse valor. Então eu vou lá e faço, ó, 175 vezes 80%. Porque nesses 7 sacos aí eu vou ter um desconto de 20%, tá? E aí fica quem agora, ó, eu corto esse zero com esse zero, tá? Eu vou multiplicar aqui, ó, 8 vezes 175, tá? Vou fazer esse valor aí, tá? Vou multiplicar aqui bem rápido, tá bom? 8 vezes 175 dá 1.400. E vou dividir por 10, tá? E aí, cancelando aqui, ó, 0, 0, vai ficar quanto? Pessoal, eu dividi por 10 porque sobrou 10 aqui embaixo, tá? Então, esses sacos aí eu vou pagar quanto? 140, né? Então, quanto é que vai ser minha compra total? Os 75 dos 3 primeiros, mais 140 dos outros 7, né? Quando eu fizer isso, tá? Desculpa, pessoal, bati sem querer aqui, tá? Desculpa, deixa eu só ver onde é aqui que eu bati, tá? Deixa eu fazer o layout aqui, desculpem, tá? Deixa eu ver aqui, destaque, vamos lá. Aconteceu alguma coisa aqui, não sei. Eu acho que alguém bateu aí e bateu na tecla aí. Ah, pronto, beleza, beleza, legal, tá? Desculpa. Tinha alguém apresentando, desculpa, tá? Bora lá, pessoal, de novo, tá? Ó, 75 dos 3 sem desconto, mais 140 do que eu vou pagar com desconto, né? Se você fizer isso aí, vai dar quanto aí, ó? 140 com 75, né? Esse valor aí vai dar quanto? 200 e quanto, né? R$ 215, não é isso? Né? Vou fazer aqui, ó, 140, tá? Mais 75. Então, eu vou pagar quanto? Desculpem, R$ 215. Pessoal, eu vou parar bem aqui, né? Porque pode ter ficado um pouco complicado para alguém, tá? E vou voltar para explicar tudo bem legal de novo aqui, tá bom? Ok? Vamos lá. Atenção todos aqui, ó.
Esses 3 primeiros sacos aqui, ó, 1, 2 e 3, preço normal, certo? Ó, PN, preço normal. 3 vezes 25, R$ 75, tá? Observa que eu vou ganhar 20% nos sacos que excederem 3, ou seja, a partir do quarto saco. Juntei todo mundo, que são 7, tudo bem? São 7, tá pagando, né, isso aí. Ó, que são 7 sacos aqui, ó, o quarto, né, o quinto, o sexto, o sétimo. Multipliquei, ó, 7 vezes 25, tá? Que deu 175. Isso seria o preço normal. Só que eu vou ganhar, ó, 20%, né, de desconto. Então, eu vou pagar 80% desse valor. Fazendo bem aqui, ó, 80% de 175, ele vai passar a ser 140. Então, ó, o 140 daqui mais o 75 daqui dá 215. Então, eu vou escrever aqui do lado, ó, esse agora é o preço, ó. Esse agora é o preço com promoção. Com promoção, né? Eu vou pagar, vou fazer bem aqui, R$ 215. E aí ele pergunta, né? Qual será o desconto mesmo que eu vou ganhar, né? Porque antes eu ia pagar 250 e agora eu vou pagar quanto? 215. Aí a gente vem para aquela comparação de preços, tá vendo? Eu ia pagar 250, mas eu vou pagar apenas quanto? 215. Ou seja, o valor antes que eu ia pagar, o antes, ó. Esse aqui, ó, era o valor antes. Mas quando eu cheguei no caixa, só vou pagar quanto? 215. E aí eu quero saber quanto é essa porcentagem, tá? E aí eu faço, ó, porcentagem, né? É o quê? É a diferença, né? Se você fizer 215 para 250, dá 35, né? Sobre 250 vezes 100. E olha, a gente fez essa conta já, né? Olha bem, ó. 0, 0, tudo bem? 35 vezes 10 aqui em cima, ó, dá 350 sobre 25. E a gente já fez essa conta anteriormente. 14%. Tudo bem? Esse é o desconto que eu ganho na venda, né? Porque, pessoal, por que eu vou ganhar 14% e não vou ganhar 20%? Porque lembra, o 20% é apenas em alguns produtos, né? Não são em todos, tá bom? Então, por isso que eu vou ganhar 14%, né? Essa tem um pouquinho mais de cálculo, né? Porque você tem que fazer esses cálculos aí com desconto e tal, individual, né? Mas no final, 14%. Tudo bem? Ok? Obrigado, Davi. Obrigado, tá? Sim, Davi, a gente vai trabalhar ainda no próximo assunto, certo? Possivelmente regra de 3, simples e composta. Você bateu bem em cima, tá? Eu acho que a próxima aula a gente vai ter um tempo melhor, um tempo maior de aula, certo? Eu vou fazer 2 assuntos. Um deles, com certeza, será a regra de 3, tá bom? Com certeza será a regra de 3, tá ok? Pessoal, né? Como eu falei, hoje era uma aula de apresentação, né? Espero que vocês tenham pegado aí bem a ideia, somado aí um pouquinho com vocês, tá bom? Eu agradeço de coração. Por favor, não saiam agora, tá? Que eu tenho uns avisos finais ainda, tá bom? Esse slide aqui, ó. Esse slide, tá? Eu vou salvá-lo agora, já já, tá? Aí eu mando pro pessoal do IB e o pessoal do IB coloca lá para vocês todas as soluções, tudo bonitinho lá, as soluções que eu fiz aqui para vocês, tá bom? É assim que a gente sempre trabalha aqui, tá? A gente, no final da aula, eu salvo aqui, né? Espero que hoje não tenha problemas, né? Que às vezes de vez em quando dá um probleminha, mas, né? Espero que hoje não, tá bom? Agradeço mesmo de coração, né? Agradeço mesmo. Espero vocês na próxima aula, com certeza, né? Queria muito vocês na minha próxima aula aí. Como o Davi falou, né? Eu vou escolher outros 2 temas para trabalhar em cima, né? Sempre dentro da Consulpan. E, pessoal, eu trabalho aqui em Fortaleza, e tenho muitos amigos aí no interior, né? Na Aracoiaba tenho muitos amigos, na Maranguape, que a gente viu aqui há pouco tempo, né? Quixadá, né? E, ó, esses editais estão bem próximos de sair, tá bom? Bem próximos mesmo, tá? Estão bem mesmo aí, né? Tianguá já está presente aí, né? Eu espero que quando eu for em Tianguá, vocês já tenham terminado a prova e tenham feito com muito sucesso, tá bom? Obrigado, Cristina. Obrigado aí também, tá? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus mesmo aí todos, tá? E até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Agradeço de coração aí a presença de todos. E até a próxima. Valeu, pessoal do IB também. Aí podem parar a gravação, tá bom? E um abraço para todos. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite para todos.